Beleza, gente, vamos lá. Depois de um longo e tenebroso inverno, vamos voltar aqui às gravações. Deve fazer mais ou menos um mês, né, desde que eu gravei o último vídeo para vocês. E esse que é o perigo do vibe coding, né? Eu pego, pelo menos eu aqui, a hora que eu me empolgo com alguma coisa, eu acabo indo até o final, então muita coisa aconteceu aqui nesse mês. Então, esse vídeo que eu vou fazer com vocês é mais ou menos o seguinte, acho que eu vou andar com vocês um pouco pelo caminho que eu fiz esse mês. Na verdade, foi agora um monte de coisa que eu produzi, né? Até agora, nos vídeos anteriores, a gente estava vendo mais como configurar o sistema, como fazer o circuito funcionar para o que você quer que ele funcione. Mas, como daí a gente chegou num ponto onde a ideia era começar a produzir, né? Porque acho que a última coisa que eu mostrei para vocês foi como criar skill e tudo mais. Eu comecei a produzir, foi engatando uma coisa na outra, uma ideia na outra, e é meio que eu, não vou nem dizer que eu acabei agora, mas digamos assim, eu cheguei no ponto de basta, né? Então o que eu vou acabar fazendo hoje é o seguinte, eu vou mostrar para vocês as coisas todas que eu fiz, comentar mais ou menos o que é cada uma delas, e aí os detalhes mesmo lá eu vou acabar fazendo em vários outros vídeos, senão a gente vai acabar ficando aqui 2 horas falando só sobre as coisas que eu produzi, tá bom? Então vamos lá. Então para começar, vou mostrar para vocês os livros, tá? Já que a gente está falando em produção aqui de material, né? Tudo começou com produção de material científico, tese e tudo mais. Dessa simples ideia de vamos ver o que ele consegue fazer, nasceram 2 livros, tá? Então, se a gente vier aqui no Kindle, então o primeiro que apareceu aqui foi justamente esse O Nome Apagado. Então, a ideia aqui qual foi? Eu quis fazer, bom, eu preciso saber se ele consegue escrever um texto longo, né? Se depois eu quero trabalhar com tese, capítulos de tese e tudo mais, eu preciso ver o que ele consegue escrever. E o primeiro nem foi esse, na realidade. Eu até posso pegar depois e publicar o outro também, que foi o primeiro que eu escrevi. Porque o primeiro foi uma ideia, foi o seguinte, falei assim, olha, eu quero que ele escreva 100 páginas. Não quero nem saber o porquê, nem para quê. Aí eu criei lá um skill. Nesse skill, eu expliquei para ele mais ou menos o que significava para mim escrever um livro, né? Mais ou menos as diretivas lá. Essas são justamente os detalhes que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, provavelmente. E com isso eu falei para ele assim, olha, escreve para mim um livro de romance. Aí ele começou a perguntar um monte de coisa lá no skill, eu falei, não, responde tudo sozinho e bola para mim a história. Ele respondeu, eu falei, bom, agora vai lá e escreve para mim, se eu não me engano, acho que foram 80 mil páginas, alguma coisa assim, desculpa, 80 mil palavras, que daí dava mais ou menos em torno ali de 80, 100 páginas. Então eu só soltei ele fazendo. Eu lembro que na época ele até falou assim, que ele não conseguia escrever tudo isso de uma vez só, e que ele poderia escrever em partes, se estava tudo bem. Eu falei, beleza, manda ver. E aí acho que ele escreveu isso em, acho que 4 ou 5 rodadas, né, que seria ali do Codex. E aí conseguiu escrever as 100 páginas. Aí o que eu fiz? Peguei, como era um romance, se eu não me engano é alguma coisa relacionada com a cidade que os ventos falam, uma coisa assim. Aí eu mandei isso daí lá para minha filha, ela começou a ler, gostou, e nesse ponto eu estava programando outras coisas aqui, né. Ela falou que gostou, tinha ficado legal e tudo mais. Falei, bom, então beleza, já que funcionou e está pelo menos coerente, porque naquela época eu só queria saber se estava coerente. Eu falei, não, então vamos lá, então vamos criar agora um livro que eu goste. E aqui esse livro aqui foi criado e eu acho que nem foi nada muito programado. Eu acho que agora, para os próximos que eu vou escrever, eu vou acabar botando uma história, como é que eu vou dizer, uma estratégia de escrita melhor. Mas esse daqui foi quase como um jogo, tá? Por quê? Porque eu fiz assim, como era um teste, eu nem pensava em publicar, nem nada assim. Eu falei, não, então agora escreve para mim só um conto. Escreve alguma coisa ali de, sei lá, 30 páginas no máximo para eu ver como é que funciona. Mas eu comecei a ler, e aí é que entrou a parte que ficou quase como um joguinho. Por quê? Porque eu lia, por exemplo, assim, no primeiro capítulo foi a maior bagunça, porque como eu não tinha dado para ele nenhuma instrução de como escrever, então não tinha consistência entre diálogos, não tinha um monte de coisa. Então, o primeiro capítulo foi o que eu fui meio que acertando o livro. Então, eu falava, escreve, faça os diálogos desse jeito. Quando aparecer personagem novo, dá uma pequena descrição do personagem. Então, todas essas coisinhas, meio que para acertar, foi tudo no primeiro livro. Não, desculpa, foi tudo no primeiro capítulo. E aí, assim, demorou bastante até eu acertar tudo do jeito que eu queria. Uma vez que acertou, aí ficou legal. Porque daí o que acontecia? Eu pegava e falava assim, bom, usa tudo isso daqui que a gente escreveu, cria um skill para você avaliar o artigo, e baseado no skill, você revê o capítulo inteiro. Aí beleza, então eu li o capítulo e ia pedindo para ele ajustar. Então eu falava assim, bom, tal personagem apareceu agora, tá sem sentido, não gostei.
Ou então, assim, pensa em mudar a história para acontecer tal coisa. E assim, eu fui lendo capítulo a capítulo, então eu mesmo não sabia como ia ser o final. Então aí quando eu chegava no segundo capítulo, o que eu fazia? Eu só pedia para ele aplicar o skill, né, primeiro, então eu falava, não, porque deu o skill, ele meio que ajustava, né, os diálogos, ajustava todas as coisas que eu queria que ajustasse, e depois eu lia. E quando eu lia, eu ia falando mais do ponto de vista da história, então era quase como um diretor, né, eu ia falando assim, não, tal personagem apareceu agora, mas não tem nada sobre ele antes, então escreve uma história prévia desse personagem. Então eu ia meio que falando desse jeito, e no final das contas saiu esse livro. Aí eu falei, tá, beleza, então tem um livro aqui, o que eu faço? Já que é para mostrar pro pessoal, vamos fazer a coisa inteira, né? Vamos fazer o caminho inteiro. Aí eu cheguei a esse livro aqui, acho que ele deve estar com mais ou menos ali, acho que talvez umas 80 páginas, nem lembro, alguma coisa por aí. Falei, tá, então qual o primeiro caminho depois que eu tenho o livro? Depois que eu tenho o livro, então, a gente joga lá na Amazon, primeira coisa para fazer um e-book. Aí eu criei, porque eu já tinha uma conta, né? Porque eu já tinha escrito outros livros antes, né? Na época que eu estava programando lá para iOS e tudo mais. Eu vim para minha conta aqui e criei o e-book. Aí eu vi que a Amazon, falei, pô, mas calma aí, olha só que interessante. A Amazon também vende livro de capa comum. Isso na época não tinha. Quando eu fazia os livros de iOS, que foi, sei lá, uns 10 anos atrás, eles não tinham isso. Tá, então beleza, vamos pegar e vamos criar o livro de capa comum também. Então eu cheguei, criei capa, criei tudo bonitinho, coloquei lá para vender. O que eu não gostei aqui, por isso que eu cheguei nem a fazer propaganda disso, foi o seguinte: essa capa comum ela é produzida lá nos Estados Unidos. Então, para quem tem interesse, eu acho que eu estou fazendo meio que esse caminho todo para mostrar para vocês, justamente porque eu sei que vai ter gente que vai ter essa ideia de querer começar a fazer livro e vender. Mas aí, então, o que acontece? O livro de capa comum ele é produzido nos Estados Unidos e tem alguns outros países, mas o Brasil aqui ele não produz. Então eu até poderia oferecer para vocês, por exemplo, vai lá e compra esse livro aqui físico na Amazon. Mas aí o que vai acontecer? Tá vendo? Ele tá, eu acho que eu coloquei aqui como $10, né? $11. Mas aí o problema ia ser qual? Ele ia custar, acho que para vocês, acho que em torno de $10, mas ia custar tipo mais $80 de taxa de envio. Então, assim, fica inviável para fazer isso no Brasil. Aí o que eu fui fazer? Falei, bom, que daí é o que eu provavelmente vou fazer hoje na parte da tarde. Eu peguei, eu achei um site aqui no Brasil que faz a produção, né? Uma editora que faz a produção de livro físico aqui no Brasil também. Esse que eu estou testando, eu nem sei se é bom ainda, tá, gente? Eu vou, na realidade, hoje à tarde, o que aconteceu? Tá, vamos lá. Eu peguei e achei o que eu vou usar para produzir. É um chamado UiClap, né? UiClap. E a proposta deles é justamente essa. Você tem um livro seu, você manda lá para eles e eles produzem e eles vão vender. E, inclusive físico e tudo mais. Agora, uma coisa que eu não quis fazer, e por isso que eu esperei até hoje para fazer, é justamente porque o ISBN, né? Então eles até aceitam. Então se eu quisesse fazer essa venda do livro sem ISBN, eu colocaria. Mas o ISBN ele é um identificador do livro, acaba deixando a coisa um pouco mais formal. Então o que eu fiz? Eu entrei em contato há 2 dias atrás com a CBL, acho que é a Câmara Brasileira do Livro, alguma coisa assim, e pedi para eles o ISBN. Então, não sei se alguém sabe disso, mas custou, se eu não me engano, foi R$280, alguma coisa próximo disso, para comprar 10 ISBNs. Então, agora eu posso fazer 10 livros. Então, eles demoram 2 dias úteis para entregar isso para você. Então, chegou ontem para mim, por isso que eu falei que eu deixei para fazer tudo hoje, porque eu queria ter certeza desse processo todo. Então, o que vai acontecer? Eu até já cadastrei lá na UiClap o livro, mas eu queria colocar o ISBN junto. Então, como chegou ontem à noite, hoje à tarde eu devo fazer isso, então acho que a partir provavelmente de amanhã, ou depois de amanhã, não sei quanto tempo demora lá para eles aprovarem, deve ter esse livro para vender também físico aqui no Brasil. Então, mas o processo todo foi esse. Então, o que acontece? Eu produzi tudo aqui, né, no Se Cuida, desenvolvi todo o texto ali, que demorou mais ou menos... Então, esse como foi um que eu fui lendo e relendo, mas deve ter demorado mais ou menos uma semana para eu produzir esse livro. E depois disso foi mais coisa burocrática, né? Então aí foi a questão de entrar na Amazon, começar a colocar lá o e-book e tudo mais, e fazer... e deixar ele daí nesse ponto, né? Descobrir o ISBN e tudo mais, e chegar no ponto de que a gente conseguisse vender o livro. Então é um caminho que é possível, então a gente sai desde lá da produção do livro
desde lá da produção do conteúdo lá no Se Cuida até a venda do livro. Então, esse foi um de ficção. Basicamente, foi só mesmo ler, e escrever e debater, e com isso sair e chegar no conteúdo do livro que eu queria. Como eu falei para vocês, eu produzi 4, né? Então, ou talvez 2 com 2 traduções. Por quê? Porque embora demorou uma semana para fazer o livro, né, para produzir esse primeiro material, e aí sim, em 5 minutos... Então, e aí, em 5 minutos, eu fiz a tradução para inglês. Então, aí sim, uma vez que ele estava feito, né, uma vez que estava terminado e tudo mais, eu só pedi lá para o próprio Se Cuida, e ele produziu o mesmo material para mim em inglês. Tá? Então, que daí nasceu The Missing Name, What Remains, essas Spoken Strings. Então, esse daqui foi só o tempo de ler. Assim, eu não achei nenhum erro, nenhum problema sério de tradução, ele está excelente para fazer essa tradução. E nasceu daí esse outro livro, que daí esse daqui está mais focado lá para os Estados Unidos mesmo, os dois no caso de ficção. Como é ficção, então foi basicamente nasceu da conversa que eu tive com o Se Cuida. Mas eu pensei, bom, e aí é que eu tô falando, né, você vai engatando uma coisa na outra. Aí uma vez que eu provei que isso daí funcionava, falei, não, então agora vamos fazer o seguinte, o Jonas lá, né, que era o meu professor lá do curso de psicanálise, estava me enchendo o saco já fazia tempo para produzir um livro sobre o material que eu criei lá no curso de psicanálise, e eu, assim, estava totalmente meio sem saco de fazer, porque eu escrevi muita coisa. E aí eu ia ter que reorganizar, revisar e tudo mais. Falei, bom, tá, então vamos para o segundo teste. Falei, será que ele consegue produzir um livro para mim com base no material que eu escrevi? Então aí já foi uma situação diferente, né? Então daí nasceu o Linguagem, Incompletude e Inteligência Artificial, uma teoria do sentido em sistemas generativos. E esse daqui é totalmente diferente. Tá? Esse daqui já não é mais um livro de ficção. O que aconteceu aqui nesse caso aqui desse livro? Eu criei lá um projetinho do Se Cuida, eu peguei tudo que eu já tinha escrito antes, né, em formato livre mesmo, assim, porque eu não escrevia bem artigos, eu ia meio que escrevendo e escrevendo. Então, quando eu tinha dúvida de alguma coisa, eu fazia uma pesquisa, escrevia, e, cara, eu devo ter produzido ali, sei lá, umas 80 páginas de coisas que eu fui escrevendo à medida que eu ia aprendendo as coisas da psicanálise. E sempre misturando com inteligência artificial, que era o meu foco. Então o que eu fiz? Aí eu entrei tudo nesse material que eu tinha escrito e fui só imprimindo para PDF. Né? Então eu gerei um monte de PDF ali dentro de todos eles e joguei tudo para dentro de um projeto lá do Se Cuida. Aí o que eu mandei ele fazer? Eu falei o seguinte, olha, eu expliquei o contexto, né? Falei, bom, dentro lá da sua biblioteca tem todo o material que eu já escrevi sobre psicanálise e inteligência artificial. Eu quero que você proponha para mim uma estrutura de livro que componha todo esse roteiro para a gente poder escrever. E foi isso que ele fez. Então daí sim, aí ele analisou, ele deu todos os meus PDFs lá, propôs uma sequência lógica, me mostrou um sumário e tudo mais do que ele achava que devia ser feito para montar esse livro. Eu aprovei e falei, manda ver, pode escrever. Pronto, daí nasceram mais 100 e cacetadas páginas aqui, baseado nesse material. Então aqui é um outro conceito de livro, que eu achei que ficou excelente, eu achei muito legal. Porque a grande vantagem aqui é que ele pega, ele não tem quase erro, né? Então, todas aquelas coisinhas bestas que eu precisaria arrumar, tipo erro de português, erro de gramática, procurar referência e tudo mais, tudo isso daí ele resolve. Então, assim, eu só pedi para ele pegar tudo que eu tinha colocado lá, que estava tudo desorganizado, e monta uma estrutura e monta um livro. Beleza, escreveu, aí eu demorei mais ou menos uma semaninha também para rever tudo que ele tinha escrito. Nesse caso aqui, eu lembro que tinha só um capítulo que eu pedi para ele refazer, que é o capítulo de Real, Imaginário e Simbólico, porque esse é um que eu particularmente gosto bastante. E ele tinha meio que resumido isso. E aí eu fui meio que, mais uma vez, como diretor, né, falando, não, eu quero que você foque em falar tal coisa, precisa demonstrar isso, e expande, então, sem limite de palavras, esse capítulo, que, se eu não me engano, é o capítulo 5. E beleza, aí ele pegou, fez exatamente o que eu pedi, procurou o material que eu tinha colocado lá na biblioteca, expandiu aquele texto e ficou, assim, excelente, tá? Com exemplo e tudo mais. Foi o que eu mais gostei. E esse processo, então, foi a minha segunda semana sem gravar vídeo para vocês. Foi o que eu estava fazendo mais ou menos isso. E mais uma vez feito, né, uma vez com o conteúdo produzido, 5 minutos depois, saiu o Language, Incompleteness and Artificial Intelligence, A Theory of Meaning in Generative Systems. Nasceu a versão em inglês.
tá? Mesmo esquema, tudo funcionando lá na Amazon, vendendo em livro de e-books e também em livro de capa comum. E, claro, hoje à tarde eu quero ver se eu também monto ele para publicar para vender em capa comum aqui no Brasil. Aí, seguindo o fio da meada, o que mais que aconteceu daí durante esse mês todo? Com esses 2 livros produzidos e tudo mais, eu pensei, tá, agora dá para eu sentar aqui, já cansado, e gravar um vídeo pessoal. Mas aí vem a OpenAI e lança o GPT 5.5. Falei, putz, ferrou, né? Aí eu preciso dar uma olhada nisso daí para ver o que está acontecendo. Acho que a grande mudança, até para falar para vocês aqui, é bom para mostrar, vou voltar aqui no Se Cuida, o que mudou? Para quem usa aqui o site, mudou o sistema de pagamento. Tá? Por quê? Porque a OpenAI, ela lançou muita coisa lá, sim, o Codex, a aplicação do Codex, mas para mim aqui o que era mais importante era o seguinte, para quem já estava assinando o Se Cuida, ia perceber, deixa eu ver se eu entro aqui na parte de pagamento. Então, para quem já estava usando o Se Cuida antes, vai perceber o seguinte, eu costumava ter um valor, né, de token, quando a gente cobrava aqui. Mas o que a OpenAI fez e que realmente eu não conseguia mais manter esse esquema? Porque a minha ideia era justamente tentar simplificar ao máximo para que vocês simplesmente comprar o token, usar o sistema e acabou. Não tinha que preocupar com nada. Mas aí essa versão do GPT 5.5 que lançaram, putz, o cara me parece com o dobro do valor de token. Falei, não dá. Então, o que acontece? Se eu deixasse ali uma validação de token médio, eu poderia me ferrar prontamente em termos de finanças. Por quê? Porque se vocês olharem aqui, o que eu fiz de mudança aqui foi justamente o seguinte, agora vocês vão meio que pagar o valor do token de cada modelo. Então, por que isso é importante? Olha só, vamos lá, vamos pegar, por exemplo, GPT 4.1, ele é um que gera respostas aqui pra gente. Então, cada milhão de token custa 2,4 dólares, tá? De entrada e tem de saída. Então, para ele, o que você pergunta custa 2,4 dólares, o que você responde custa 9,6 dólares, tá? E isso, como eu falei, é milhão de token, então acaba sendo um pouquinho mesmo, né? Uma pergunta e resposta acaba saindo um pouquinho. Mas o problema não é esse, o problema é que olha só os outros modelos, né, que estão disponíveis para você usar, por exemplo, lá no Codex. O modelo 5.4, por exemplo, que é o que eu estava usando até agora, que eu produzi aqueles livros. Então, se você pegar o 5.4, são 3 dólares de entrada e 18 dólares de saída. Então já ficou bem mais caro. Agora, se você for um cara meio maluco que resolve usar, por exemplo, o 5.4 Pro, os tokens de entrada custa 36 dólares e o token de saída custa 216 dólares. Então, era impossível. Se eu pegasse e cobrasse pela média ali, supondo que a pessoa ia usar só o token pequenininho, né, um dos modelos mais curtos, eu ia me ferrar, né? Porque eu ia estar cobrando 4 dólares por token, no geral, se era entrada e saída, mas a pessoa poderia estar gastando aqui 216 dólares por token de saída. E a diferença desses modelos todos, a ideia era justamente tentar esconder isso daí um pouco do usuário para facilitar a vida, para ninguém ter que ficar escolhendo que modelo vai querer usar, mas fica impossível com esses preços todos. Então, essa talvez seja a grande diferença que o 5.5 me fez fazer. Então, agora o que eu fiz? Eu peguei, todo mundo que está usando o token aqui, está usando agora baseado nessa tabela aqui. Então, se você escolher lá no Codex para usar o 5.4, o 5.4 Pro, o que quer que você queira usar, dependendo do modelo que você escolher, a partir de agora, então, você já está sabendo que o custo vai ser esse daqui. Então, infelizmente, não teve como fugir disso. Então, deixa eu mostrar para vocês aqueles projetos. Eu acabei deixando tudo dentro desse projeto de doutorado, porque quando eles nasceram só como teste, né? Então, olha só, a primeira coisa que eu acho que eu preciso falar para vocês terem uma ideia de como que funcionou a produção desse material, é falar sobre uma tecnologia chamada LaTeX, ou LaTeX, ou eu já ouvi falar Later, não faço a menor ideia, porque eu, sinceramente, sempre detestei isso, tá? Eu acho que para humanos, eu acho que é a coisa mais ridícula que é sentar na frente do computador para escrever um negócio desse. Mas vamos lá, eu vou precisar mostrar essa ferramenta porque, embora para humanos seja muito ruim, a inteligência artificial deita e rola em cima disso daqui. Então, se eu pegar aqui o livro, eu tenho aqui um projetinho LaTeX, e aqui eu vou pegar o main.tex. E isso que vocês estão vendo aqui do lado é meio que um texto escrito em LaTeX.
Então, se eu pegar e começar a ver aqui, daqui a pouco vocês vão começar a ver, por exemplo, vamos lá, olha aqui o título, Noite de Vida do Instituto Avelar, tudo isso daqui realmente é o texto, tá? E por que eu disse que isso daqui eu nunca recomendei, eu sempre detestei esse negócio? Justamente porque é ridículo. No mundo onde existe um Word, onde existe um Google Docs, não faz sentido nenhum você, como ser humano, vir e escrever um negócio desse, né? Porque você tem que escrever tudo isso daqui. Chapter, dedicatória, this page style, tem toda uma linguagem de programação aqui só para você escrever textos. Como humano, eu nunca vou recomendar isso daqui para ninguém. Mas ele tem as suas vantagens do ponto de vista da inteligência artificial. Por quê? Porque, olha só, ele organiza tudo bonitinho. Se você parar para ver aqui, eu coloquei um monte de informação aqui, né, que é tudo definido. Por exemplo, o tamanho tamanho de parágrafo, tamanho de altura de letra, todas essas coisas, tudo definido aqui. Depois, uma coisa que eu achei extremamente importante para o caso da inteligência artificial. Aqui eu tenho a descrição de todos os capítulos, tá? E por que isso daqui é importante? Porque você pensa o seguinte, quando você vai lá produzir o capítulo 1, eu não preciso, né, a inteligência artificial não precisa ler todo o resto. Tá? E se isso daqui tivesse, por exemplo, um documento Word, que está tudo numa salsichona só de letra, ela ia acabar lendo toda hora tudo. Então isso daqui ia ficar estupramente caro, porque vocês já viram que lá tem preço de token de entrada e de saída, então esses seriam todos os tokens de entrada, e ele ia bagunçar a cabeça da IA. Né? Por quê? Porque eu ia estar falando, por exemplo, capítulo 1, ele está lendo o capítulo 16, para quê? Entendeu? Está vendo coisa demais. Então, o fato dele organizar isso daqui, cada capítulo em um arquivo diferente, facilita muito, deixa muito mais barato o processo, e a IA consegue focar mais no ponto que você quer mexer. Então, aí, cadê o resto dos arquivos? Então, ele está dizendo lá, bom, chapter, capítulo 3, significa que tem aqui uma pastinha. Ups, cadê aqui? Já tem uma pastinha, então, caramba, aqui, ó, chapter, lá, todos os capítulos estão aqui dentro. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3... E tudo escrito nesse formato esquisito, extremamente pouco amigável, que é o LaTeX, né? Mas, de todo jeito, tá lá. Como não sou eu que estou escrevendo, é a IA, manda ver, não tô nem aí. Então, beleza. Então, esse é o formato que a gente usa. Dá para pedir para a IA criar um Word para você? Até dá, mas não vai ser tão bom. Tá? Eu já vi aqui, já tentei, já fiz testes, não fica tão legal. E o LaTeX tem algumas coisinhas que daí sim, só o Se Cuida faz para você. Porque o que acontece? Como vocês veem que isso daqui não tem informação nenhuma, não tem formatação, não tem nada, justamente o que existe é uma descrição de como é a formatação. Tá? E a gente acaba daí pegando e mandando produzir o que a gente quiser a partir dela. E o que significa pedir para criar a partir dela? É o seguinte, quer ver? Vamos lá. Beleza? Então aqui, ó, estão todos os arquivos, né, todos os projetos LaTeX que eu falei para vocês. Então tem lá Cidade Onde o Vento Guarda Nomes, que é aquele que eu mandei lá para minha filha. Tem A Noite de Vidro no Instituto Avelar, que foi o primeiro nome, né, quando eu criei o primeiro conto que eu falei para vocês. E depois aqui são os livros mesmo propriamente dito, né, que tem tanto em português quanto em inglês, que é o nome apagado e o Missing Name. Agora, por que então da história do LaTeX? Porque é o seguinte, obviamente que não é aquele arquivo RAW, né, de LaTeX lá, todo feio, que a gente vai mandar para publicação. Mas a vantagem é que daí, aqui dentro do Se Cuida, eu consigo gerar praticamente qualquer arquivo a partir dele. Tá, então vamos ver se a gente continua. Se vocês soubessem o que acontece aqui no meio dos vídeos, né, acho que esse vídeo que eu faço é o melhor momento que eu tenho para fazer troubleshooting no sistema. Porque agora... Para vocês deve ter passado rapidinho, mas para mim a gente está com mais ou menos 1 hora de vídeo de gravação. Porque na hora que eu fui mandar produzir esse arquivo aqui do EPUB, aí eu descobri que deu um problema lá, que o Git estourou a memória, não sei o que, eu tive que fazer todo um mecanismo aqui para poder resolver os problemas, para poder continuar. Mas beleza, não importa, vamos continuar aqui, o importante é que já está resolvido. Então, como eu falei para vocês, ele gerou então esse EPUB. Então se eu abrir aqui, esse arquivo aqui de EPUB eu vou compartilhar com o Kindle, que a gente vai conseguir ler lá. Então eu acabei de abrir o Kindle, se eu abrir aqui o EPUB, prontinho.
Já está aqui, um livro todo no formato que o livro já está prontinho no formato que o Kindle espera. Então, até com as imagens coloridas aqui, daí mais uma vez, essas imagens todas criadas também lá no Sequida usando inteligência artificial. Então, tudo aqui foi montado. Essa é a parte interessante, então, de usar o LaTeX. Ele permite que eu crie depois qualquer outro formato, ou pelo menos os formatos que o Sequida entende. Então, se eu quisesse vir aqui, só para vocês verem que tem outros formatos disponíveis, chegar e falar para ele, tá, gera um PDF agora. Desse mesmo projeto LaTeX, gera para mim um PDF. Beleza, então, com esse comando a gente tem o arquivo em PDF. Vamos lá. Belezinha, tá vendo? O mesmo arquivo que a gente tinha lá como EPUB, agora aqui em PDF. Por que isso daqui facilita muito a vida? Porque se você olhar lá a forma aqui, no caso da Amazon, né, que foi o primeiro que eu coloquei, ele pede formatos diferentes, então ele pede um EPUB para colocar no Kindle, e ele pede um formato específico de impressão para colocar no livro de capa comum. Então, o que é legal disso tudo é que o que acontece? Nada dessas coisas eu precisei meio que fazer manualmente. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, peguei os dados, né, a formatação que a Amazon falava que precisava ser para criar o livro físico. Aí eu só peguei aquela informação, passei para o Sequida e falei, olha, cria para mim um projeto LaTeX de impressão, que é uma cópia do outro, né, porque o Kindle já estava feito primeiro, é uma cópia do outro, mas que precisa seguir esse formato. Então ele mesmo já montou. Então esse PDF aqui, quando a gente pede para fazer, já está no formato que seria o de impressão da Amazon. Tá? Então isso daí é o que facilita a vida da gente. Por isso que eu consegui, digamos assim, no prazo aí de 2 semanas praticamente, eu publiquei 4 livros. Seja desde a produção inicial até a formatação e envio para a editora. Então, e aí mostrar rapidinho para vocês o caso do livro da psicanálise, porque esse daqui é o que eu falei para vocês, foi basicamente conversa. Esse que é o de ficção, foi só eu mesmo conversando com o sistema. Agora, já o caso lá do livro de psicanálise, a gente pode voltar aqui para mostrar para vocês rapidinho também, que é livro de psicanálise. Open. Outra coisa que eu fiz também nesse um mês, eu traduzi mais de 90% do site. Né? Eu, digamos assim, a IA, né? Eu fui coordenando a IA para fazer. Vocês podem ver que agora está até em inglês aqui, porque é uma versão que eu estou testando. Mas o site também está traduzido por causa das outras coisas que eu já estou fazendo em paralelo. Mas aqui a grande diferença, então, do livro de psicanálise foi o seguinte, que aqui na biblioteca, olha aqui, todos esses artigos aqui são artigos autorais. São todos eles, e às vezes não está em formato de artigo científico, não está nada, são só pensamentos que eu escrevi. Então tem coisas que eu escrevi sobre as aulas de Freud, aparelho psíquico unificado, tudo isso daqui basicamente o que eu fiz? Eu fui lá no Word, porque estava tudo no Word, imprimi tudo em PDF e joguei tudo aqui dentro. E aí, o que eu fiz, vamos ver se eu acho aqui lá o início da conversa. Aqui, rapidinho para vocês. Agora eu tenho um desafio para você. Eu coloquei na biblioteca todos os arquivos que escrevi durante o curso de psicanálise. Nele tem revisão do meu entendimento, tem matéria nova, material de fazer a ponte entre psicanálise e inteligência artificial, blá, blá, blá. Monte um projeto LaTeX inicial com arquivo para cada capítulo. Em cada capítulo, coloque apenas um resumo que vai vir a ser o conteúdo. Eu quero um rascunho para poder bolar. Então, aí começa a imaginação rolar. Por quê? Porque só de pedir isso daqui, ele veio e criou o projeto LaTeX para mim. Que eu acho que foi esse daqui que foi o primeiro. Eu tenho o Book e Text aqui. Então ele criou esse daqui primeiro, com os arquivos e tudo mais. E dali para frente foi só coordenando. Então eu fui lendo, falando que estava errado, o que não é, o que precisava melhorar, o que não precisava. Então daqui ele produziu o artigo. Que na realidade, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar rapidinho para vocês. Tem aqui o Build, LaTeX. Isso aqui está em PDF. Vamos lá. E belezinha. Aqui está lá o livro que eu vou também, que já está publicado na Amazon também, com os meus pensamentos sobre psicanálise e inteligência artificial, que foi gerado enquanto eu estava produzindo
enquanto eu estava estudando no curso de psicanálise. Começa lá, quando o IA parece entender você, como é que funciona, como é que significa falar com uma máquina, tudo isso daqui do ponto de vista psicanalítico, que está disponível lá, baseado então nas reflexões que eu fiz durante o curso. Então aqui já não tem mais nada, digamos assim, de ficção. Basicamente é o meu entendimento sobre essa conexão entre inteligência artificial e psicanálise. Tá, então com isso aí passaram-se mais ou menos umas 3 semanas, tá? 2 semanas e meia, 3 semanas. Tá? Aí o que eu fiz depois disso? Vamos lá. Tinha um artigo, isso daqui eu vou querer fazer muito com vocês, mas vai precisar ser um vídeo detalhado. Que é o seguinte, eu estava produzindo um artigo para um congresso lá na Itália. E eu acho que até cheguei a comentar com vocês que eu ia escrever isso. Então o que eu fiz? Eu peguei, montei todo o artigo, fiz tudo que eu precisava fazer aqui na inteligência artificial. Então eu fiz download de referência, tudo baseado naqueles primeiros skills lá que a gente viu lá nos primeiros vídeos. Fiz e gerei o artigo, tá? Aí um artigo, deixa eu ver se eu tenho aqui o artigo. Beleza, então tá aqui o texto do artigo. Agora, quando eu enviei para lá, eles recusaram porque não passou no detector de inteligência artificial deles. Isso deu uma coisa tão ridícula, tá? Tão ridícula, assim, na minha opinião, essa ideia de usar detector de inteligência artificial, que aí eu fiz o seguinte, falei assim, tá bom, então não pode? Aí eu peguei um desse daqui, exatamente 100% de inteligência artificial, joguei na inteligência artificial, no caso, isso eu vou mostrar para vocês num vídeo mais para frente, joguei num sistema de inteligência artificial chamado Gemma 4, que o Google acabou de lançar. E eu pedi para ele fazer o seguinte, olha, reescreve para mim isso daqui de um jeito que vai passar no detector de inteligência artificial. E ele gerou esse artigo que eu estou mostrando para vocês aqui, exatamente igual. Aí eu passei esse artigo lá, deu 0% de inteligência artificial. Então, eu acho que isso é uma coisa tão ridícula, mas, assim, eu vejo isso como uma certa transição que a gente está tendo nessa fase agora da internet, onde a academia está ainda por algum motivo, sei lá, os dinossauros acadêmicos estão brigando com a inteligência artificial. Na minha opinião, isso não é uma besteira tão grande e tão fácil de se burlar que as pessoas acabam forçando a gente a burlar o sistema. Porque todo mundo está usando inteligência artificial para corrigir artigo, para traduzir, para fazer todas essas coisas. E aí, a única pessoa que está lucrando com essa história é o cara que finge que tem um sistema que detecta inteligência artificial, e aí as revistas vão tudo lá, paga para ele fala que tem ou não tem inteligência artificial no seu sistema, de um jeito que em todos os lugares que você lê, ele já fala assim, esse sistema não é tão confiável, não usa isso daqui como única fonte de verdade para você pode procurar isso em todos os sistemas. Eles vão dizer isso, por quê? Porque eles sabem que é impossível detectar inteligência artificial. Na realidade, o que ele está detectando é um texto que está muito bem escrito. Então, assim, eu fico imaginando que é tão estúpido esse negócio, que eu vejo, para o pessoal da psicanálise, eu volto lá em Lacan. Lacan falava o seguinte, se eu não me engano, é lá pelo seminário 8, 9 ou 10, algum lugar ali. Ele fala assim, a linguagem não serve para comunicar, a linguagem serve para acionar significados dentro de um aparelho psíquico. O que isso daí quer dizer em outras palavras? Quer dizer o seguinte, cara, não importa como você escreveu, desde que a sua mensagem seja passada. Ou seja, esse artigo que está aqui, se eu tivesse escrito numa máquina de escrever, se eu tivesse escrito com o IA, o que importa é que quando você lê, a pessoa que lê, se ela conseguir entender o significado que eu tentei passar, está resolvido, é só isso que precisa. Esse é o papel do texto, esse é o papel da linguagem. Agora, eu acho assim, o cúmulo, esse pessoal vem com essa história de que, não, tem que passar em detector de inteligência artificial. Meu, tudo que eles estão fazendo é classificar um texto que era excelente, e para eu poder passar, eu tenho que reduzir a qualidade desse texto. Eu tenho que mudar adjetivos para fingir que eu escrevi alguma coisinha errada, que eu pulei algum adjetivo ali que não é muito usado. Cara, isso é uma coisa tão estúpida que eu precisava mostrar. E depois eu vou mostrar mais pra frente. Não dá pra mostrar agora aqui com o tempo, mas aí depois eu mostro pra vocês exatamente o que eu fiz. Para pegar um texto que era 100% IA, e ele era detectado como 100% IA, eu passei em uma outra IA, pedi para modificar, ou seja, para piorar o texto, ele piorou o texto, e eu passei com 0% de detecção de IA, em um texto que continua sendo 100% escrito e produzido por IA.
é uma coisa tão estúpida que eu queria só comentar com vocês isso. Se o artigo foi rejeitado por... E assim, e aí que tá o detalhe, né? Eles nem dizem para você o porquê que eles rejeitaram, tá? Porque o normal é você mandar um artigo para uma revista científica e eles te dão o feedback dizendo, isso aqui foi rejeitado por isso. Quando é que essa história de eles nem dão feedback de rejeitado, por que foi rejeitado? Por quê? Porque eles sabem que eu poderia brigar e questionar isso daí. Mas, não, eles, assim, por preciosismo, não, se tem IA no texto eu não vou aceitar. Cara, é uma coisa tão estúpida e tão fácil de burlar. Por que eu não burlei antes? Por que eu não quis colocar isso daí para enviar um que já fosse 0%? Porque, cara, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Tá? Então eles vão forçar com que eu use um passo adicional para piorar o meu texto só para passar no sistema de detecção de IA. Cara, que coisa mais estúpida isso. Mas, bom, faz parte. Minha academia, eu acho que eu não nasci muito para a vida acadêmica, sei lá, mas eu acho que é uma coisa tão idiota que estão fazendo com esse negócio de IA, que assim, só para comentar com vocês. Então, com isso, foram-se 3 semanas. Aí, o que eu fiz na minha 4ª semana? Esse daqui realmente vai ser só uma palhinha, porque esse daqui vai precisar de muita coisa ainda. Na 4ª semana, então, que eu não produzi o vídeo para vocês, eu comecei a desenvolver aplicativos de celular para a plataforma de IA. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu já mandar o negócio rodar aqui, assim vocês vão ver. Então, no ambiente de startup, né, que é o meu caso aqui, no caso ainda uma startup de uma pessoa só, a gente não pode se dar meio que ao luxo de ser cabeça dura. Então, uma coisa que eu percebi nesses tempos foi o seguinte, eu comecei a reparar que tudo praticamente que eu fazia no Se Cuida, já nos últimos 6 meses, 1 ano, acabou aparecendo agora nas IAs padrões, né? Tipo, o próprio Claude, o GPT, todos eles começaram a fazer todas as coisas que a minha IA já fazia já há 6 meses atrás, né? Que é criação de agentes, fazer tarefas agora agendadas, esse tipo de coisa. Então é aquela história, a gente não pode reclamar, porque não dá para a gente competir contra zero, né? Ou seja, o custo deles, muita gente vai dizer que o custo deles é 0, porque tem a versão free e tudo mais. Então, obviamente, ninguém vai usar o meu ao invés do deles, se eles fizerem o que eu faço. Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu estou mudando um pouquinho a forma como eu estou evoluindo o Se Cuida. Então, o que vai acontecer? Ao invés de eu pegar e tentar criar a plataforma genérica, né, que é o que eu estava fazendo até agora, eu vou começar a especializar essa plataforma. Então, o que significa isso? Eu vou começar a criar alguns aplicativos, né, de celular mesmo, que vão usar a plataforma sem que o usuário precise se preocupar com detalhes. Então, esse daqui é o primeiro aplicativo que eu estou fazendo, que está aí, estou trabalhando há mais ou menos 1 semana nele, 1 semana e meia. O que ele vai fazer? É um mini CRM. Tá? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem o seguinte, você vai poder vir aqui, conectar suas contas, então vai ter a conta do Instagram e do WhatsApp. Uma vez que você conecte essas contas, você vai poder pegar e colocar um robô para trabalhar para você respondendo essas contas. Tá? Tudo isso daí já é possível de fazer lá no Se Cuida, já é possível fazer bastante tempo já. Mas sempre foi uma coisa meio complicada, a pessoa precisava saber o que tinha que fazer e tudo mais. O que eu estou fazendo aqui agora, a ideia é facilitar esse trabalho. Então, basta você chegar aqui e falar que eu quero conectar lá uma outra conta do Instagram, ele vai fazer um wizard, vai mostrar tudo direitinho o que você precisa conectar, e aí você conecta sem grandes problemas. Uma vez conectado, a ideia aqui qual é? É você ter uma base de conhecimento. Então, eu venho aqui, conecto as contas, depois que eu conectar as contas, eu venho na parte de conteúdo. No conteúdo, eu venho aqui e coloco, já vai ter um conteúdo já padrão, né? Então, no caso aqui é o de inglês, já tem toda uma definição aqui de como é que esse robozinho vai funcionar, que obviamente você pode vir aqui e mudar do jeito que você quiser, assim, é seu o sistema. E aí, uma vez que você definiu isso daqui, esse serzinho aqui que você criou é que vai responder as suas contas. E aí vai ter um monte de opção, né? Porque o que vai acontecer? Uma vez que você criou, ele já está respondendo. Mas aí eu vou poder vir aqui e falar assim, não, mas eu quero que no Instagram responda um pouquinho diferente. Então eu venho aqui e escolho aqui o que eu quero fazer para o Instagram. Ou eu quero que lá no WhatsApp responda de um jeito diferente. Também vou vir aqui e poder selecionar outras coisas. E se eu tiver uma base de conhecimentos única, né? Tipo, eu venho aqui no Arquivos, e aqui no Arquivos eu vou pegar e falar, bom, aqui estão os dados da minha faculdade, ou da minha empresa, ou do que quer que seja,
que seria a base de conhecimentos que aquele robô vai usar para responder as perguntas. Então isso daqui dá para fazer depois uma demonstração bem completa para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas o ponto todo aqui é o quê? É que esse aplicativo aqui nada mais está fazendo do que criar uma conta para você lá no Se Cuida, criar os projetos lá no Se Cuida, fazer a conexão com as contas suas no Instagram e tudo mais, tudo por lá, e a partir dali ele usa a nossa inteligência artificial para responder. Então isso aqui foi uma forma que eu achei de deixar fácil para que as pessoas possam criar isso sem precisar nem entrar no Se Cuida. Então tudo vai acontecer por aqui. Então se eu vier aqui, por exemplo, na parte de testes, ele já abre para mim lá o chatzinho do Se Cuida, já no projeto certo, para eu poder testar aqui e fazer, bom, tá, se eu estou conversando aqui, seria mais ou menos como se eu fosse um cliente. Então, tudo que eu perguntar aqui é o robozinho que atende os clientes que está atendendo. Então, eu tenho lá o robô principal e tem um que está, nesse caso aqui, pronto para falar com o pessoal do Instagram. Então, é só eu selecionar aqui, começar a falar e eu já sei como que ele vai responder. E aí o que vai acontecer? Se alguém chegar lá e falar assim, ó, aqui, ó, vamos ver, se alguém vier aqui e falar que está precisando de ajuda, por exemplo, socorro, preciso de ajuda, igual aconteceu ali. Isso daí vai gerar uma notificação para o aplicativo para você ficar sabendo que alguém está pedindo ajuda sua. E aí vai aparecer onde? Vai aparecer aqui no Conversations. Então tudo que gera de notificação, de pedido de ajuda, falar com o humano, esse tipo de coisa, vem tudo para cá. E aí aqui ele já mostra para você o que é urgente e o que não é. O caso de uso que eu pensei aqui seriam profissionais liberais. Então, por exemplo, vamos supor lá um psicanalista, alguma coisa assim, um psicólogo, o que quer que seja. Ele tem lá o WhatsApp dele, as pessoas estão falando lá com ele, geralmente para pedir para agendar uma consulta, para fazer alguma coisa assim, mas tem também os pacientes. Então, se o paciente chegar, falar com o robô e pedir, eu preciso falar com ele, está acontecendo alguma coisa aqui comigo, estou passando mal, isso, aquilo, a própria inteligência artificial detecta isso na conversa e manda uma notificação para você. Então, é uma forma do usuário te enviar notificações por aqui. E aí você vai ficar sabendo. E uma vez que você sabe, é só você pedir o Open, que ele vai abrir para você a conversa exatamente no ponto em que a notificação foi gerada. Tá? Então, como eu falei para vocês, isso daqui é uma forma mais fácil de usar a plataforma do Se Cuida. E nesse caso aqui, a gente está fazendo para profissionais liberais. Acho que dentro de mais 1, 2 semanas no máximo deve estar disponível lá nas App Stores. Isso daqui está sendo criado via Vibe Coding também, do mesmo jeito que eu criei o site. A gente está criando aqui, eu coloquei para funcionar também um sistema que permite criar aplicativos móveis dentro do Se Cuida. Também coisa para a gente falar em vídeo mais para frente. E aí, com isso, acabam essas minhas 4 semanas que eu fiquei fora sem gravar vídeo, né? E como eu estava fazendo isso, deixa eu voltar aqui agora no formato normal, né? Beleza, gente. Então hoje, sei lá, foi uma sessão cheia de desabafos também, mas acho que valeu a pena. Então, só para vocês terem uma ideia, então, o que aconteceu nesses últimos um mês de uma semana que eu fiquei sem gravar vídeo. Eu devo voltar a continuar gravando aqui para frente sobre essas coisas que eu mostrei para vocês agora. E aí, vou falando também dos lançamentos que eu vou fazer daqui para frente, tá bom? Então é isso. Valeu, então. Falo com vocês então no próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.